Oi, gatinhas! Como vocês estão? Estou sumida por aqui, gente, mas porque o YouTube exige um pouco mais de tempo pra gravar e editar os vídeos e eu tava meio sem tempo essa semana depois do carnaval. Mas enfim, voltei e estou aqui pra trazer um conteúdo que vocês sempre me perguntam, tipo, é a maior dúvida de vocês, assim. Abri uma caixinha de perguntas lá no meu Insta e vocês fizeram as perguntas, então eu vou responder as perguntas de vocês daquela caixinha. É sobre a minha vida no geral, morar sozinha, como é morar sozinha, que curso eu faço, qual a minha faculdade, como que é a minha faculdade, como que é dividir apartamento, como que eu lidei saindo da casa dos meus pais. Algumas perguntas, amigas, que eu pulei porque eram muito parecidas, então meio que respondendo uma, eu já respondi a outra. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Gente, deixa eu tirar essas máscaras de dormir daqui, que tá me irritando. Vou pôr esse bichinho. Vocês preferem? Primeira diva perguntou: como foi seu primeiro mês de adaptação morando sozinha? Mas falar pra vocês que assim, eu sempre fui uma pessoa muito na minha, sabe? Eu tenho TDAH e eu tenho alguns problemas de entrosar com as pessoas, assim, de viver no mundo das pessoas. Então eu sempre tô muito no meu mundo. Eu adoro ficar no meu quarto sozinha, eu adoro ficar fazendo as minhas coisas no meu quarto, uma música, sem ninguém em volta, sabe? Sempre fui assim, desde que eu morava com os meus pais, eu sempre fui essa pessoa. E pra mim, morar sozinha foi muito fácil a adaptação, porque já era uma coisa que eu gostava, sabe? Eu gostava de ter o meu espaço, eu gostava de ficar no meu quarto, eu gostava de ter o meu tempo pra fazer as coisas. Isso foi o que eu mais... Assim, gente, foi o que eu mais agradeci por morar sozinha. Porque hoje em dia, se eu tenho uma louça pra lavar, antes quando eu tava na casa dos meus pais, era tipo, se eu sujava uma louça e a mãe queria que eu lavasse naquele instante. Em casa eu sou assim, eu lavo louça, óbvio, eu sou uma pessoa muito, assim, eu acho que eu sou organizada. Louça do café da manhã, eu vou lavar normalmente depois do almoço, porque eu junto a do café da manhã com o almoço e já lavo tudo de uma vez. Eu tenho meu tempo, sabe? Eu não tenho ninguém falando, lava a louça, vai limpar seu quarto, vai fazer suas coisas. Muito engraçado, porque hoje que eu tenho ninguém mandando em mim, eu faço muito mais essas coisas do que quando eu tinha alguém que mandava em mim. Eu tinha minha mãe lá no meu pé, ai, Heloísa, limpa seu quarto, arruma seu guarda-roupa. Eu não fazia nada. Gente, era tudo um caos. Meu guarda-roupa era uma zona, meu quarto era uma zona, eu não lavava louça, não passava um pano, não fazia nada. Minha mãe até falava, quero ver quando você morar sozinha, você vai ser uma porca que não vai fazer nada, não vai limpar o quarto. Hoje em dia, gente, eu sou assim, a pessoa mais organizada que vocês vão conhecer. Então, pra mim, essa adaptação foi muito de boa, porque óbvio que eu tive questões quando eu me mudei. Eu tive que aprender muita coisa, eu tive que aprender a lavar roupa, eu tive que aprender... A sorte é que minha mãe já tinha me ensinado meio que o básico. O período de adaptação foi muito fácil. Lô, você se sente sozinha, morando sozinha? Cara, é o que eu falei agora, não me sinto. Assim, colocar um asterisco aqui, né? Tem dias e dias, sabe? Tem dias que eu me sinto sozinha, nunca me senti solitária. Sabe? Eu tenho a minha mãe, eu tenho a minha irmã, eu tenho as minhas amigas também, enfim. Dia de semana eu não me sinto tão sozinha. De final de semana, eu me sinto às vezes. Tipo, tem final de semana que eu falo, nossa, queria estar com a minha mãe, queria estar com os meus gatos, com os meus avós. E assim, é uma coisa que não me incomoda, sabe? Eu acho que eu sempre gostei de ficar sozinha, sempre tive isso dentro de mim. Tem algumas datas especiais que eu me sinto sozinha, porque às vezes acontece de eu não conseguir ir pra casa da minha mãe, não dá pra ir por causa da faculdade, ou tipo, não compensa por conta do valor da passagem, ficar um final de semana e voltar. Vejo que, tipo, tá todo mundo junto, tipo... Dia dos pais, principalmente, porque meu pai faleceu faz 2 anos. Dia dos pais eu me sinto muito sozinha, porque eu falo, nossa, tá todo mundo com os pais, com o pai. Ou quem não tem pai, quem nunca chegou a conhecer o pai, às vezes, ou então o pai faleceu, que é o meu caso. Com a família, passo com a mãe. Tem dias que eu não consigo ir pra lá, e aí eu fico sozinha, eu me sinto muito sozinha. Assim, não me sinto solitária, entende? Eu acho que sozinha e solitária são coisas diferentes. Solidão é uma coisa muito mais profunda. Como foi o processo de adaptação à vida morando sozinha? Trabalhando, estudando. Na faculdade, eu me adaptei bem, sabe? Eu acho que é muito mais fácil você fazer amizade na faculdade do que você fazer amizade na escola, sabe? E trabalho foi a minha maior questão, assim. Eu arrumei meu primeiro estágio, gente, juro, trabalhar, você nunca vai saber o que é realmente responsabilidade quando até você arrumar o seu primeiro emprego. Perceber que, cara, você virou uma adulta. O trabalho que você aprende a lidar com dinheiro, com responsabilidades, a cumprir horários, por exemplo, amadurece muito trabalhando. O primeiro estágio que eu fiz, super traumático pra mim, gente. Eu fiz 2 estágios até agora. No segundo estágio, eu comecei a trabalhar com a internet. Eu aprendi muito a lidar com dinheiro, porque eu percebi o tanto que é difícil a gente ganhar dinheiro, sabe? Não é fácil ganhar dinheiro. Esse processo de adaptação ao trabalho foi bem difícil pra mim, eu confesso. Importante, sabe? Foi difícil porque eu não gostava do lugar que eu trabalhava, eu não era bem tratada. Eu acho que estagiários vão me entender, talvez. Quando você arruma um estágio, assim, de uma empresa pequena, ou de uma empresa que, sei lá, você trabalha diretamente com o seu chefe, não recomendo, tá? De jeito nenhum, porque as empresas que eu trabalhei, nenhuma tinha RH. Tipo, realmente não recomendo. Então, meu período de adaptação com o trabalho não foi tão legal. Tanto que eu tenho até traumas hoje em dia, porque, gente, juro, eu era zero valorizada nos 2 trabalhos que eu tive. Ninguém levava, assim, tipo, dava valor às coisas que eu falava, nada que eu fazia era válido. Eu sentia com uma autoestima muito baixa, sabe? Invistam em programas de estágio, de empresas grandes e, enfim, freela, às vezes é bom, porque você faz o freela ali, acabou o freela, acabou, entendeu? Próxima pergunta. Como começou na internet?
Cara, isso é muito legal, eu adorei essa pergunta, inclusive. Eu meio que posto, assim, no TikTok desde a época da pandemia. Videozinhos, tipo, biscoitando, fazendo trends e tal, e tal, e tal. Eu nunca tive um nicho. 2022, que foi o ano que eu perdi o meu pai, eu meio que perdi o sentido da minha vida. Quando a gente passa pelo luto, a gente meio que tem que se reinventar de novo, meio que nascer de novo. Passei por várias crises, vários problemas. Comecei a criar conteúdo pra internet, assim, tipo, eu fazia alguns videozinhos de maquiagem, tipo, mais videozinhos bem amadores, assim, e tal. E aí, em 2024, ano passado, eu pedi demissão desse estágio e comecei a realmente levar a internet como um trabalho, sabe? E meio que eu estava, né, desempregada e tudo mais. Tinha muito tempo livre, eu falei, cara, vou começar a realmente levar a internet como um trabalho. E comecei a postar vídeos de autocuidado, de maquiagem, beleza e tal, e tal, e tal. E deu muito certo. Amigas, só comecem. Se você quer começar... eu sou muito boa em falar, eu sou muito boa em dar conselho, eu sou muito boa em tocar piano, eu sou muito boa... Grava, posta, cria conteúdo ensinando a tocar piano, cria conteúdo conversando com as pessoas, caixinha de pergunta, respondendo as perguntas. Faça, só comece. E foi algo que me trouxe, assim, a minha essência de volta logo após a morte do meu pai, como eu falei. Foi algo que eu me encontrei. Muito difícil pra mim me encontrar nos estágios que eu tive, na faculdade. Foi um período bem difícil pra mim na faculdade. Muito gratificante receber mensagem do tipo, Elô, eu assisto seus vídeos me ajudam muito. Mesmo que sejam vídeos de autocuidado, às vezes o jeito que você fala, às vezes o jeito que você transmite a sua energia ali no que você faz, já muda muito. Mensagens assim das meninas falando, comecei a me cuidar por sua causa, e me cuidar me trouxe a minha autoestima de volta, não sei o que, várias coisas muito fofas. Eu fico, gente, isso é muito gratificante, porque realmente começar a me cuidar foi o que trouxe a minha essência de volta, sabe? Se cuidar mentalmente também é muito importante, só que essas coisas foram que fez com que eu cuidasse da minha cabeça também, entendeu? Muito feliz que hoje eu também ajudo algumas meninas, mesmo que seja de um jeito indireto, né? Mas fico muito feliz. Como funcionou pra você escolher o AP e com quem iria dividir? Eu moro aqui em Campinas, né? Prima aqui, na verdade eu tenho uma prima aqui e uma tia. E essa minha prima, ela que viu o apartamento pra mim, que eu tava na casa dos meus pais ainda, ela que foi visitar os apartamentos, ela foi um anjo na minha vida. Achou esse apartamento pra mim e viu que ele era bom e tal, e me passou, né? E com quem eu iria dividir, né? Eu moro com a minha melhor amiga, assim, a gente se conhece há, 17 anos. Compensaria muito mais dividir. E eu também não queria dividir com uma pessoa estranha, sabe? Querendo ou não colocar alguém estranho no seu apartamento é muito difícil. Uma pessoa que você não confia. A gente chegou nesse consenso de dividir, a gente divide desde então, desde 2022, a gente se mudou juntas pra cá. A gente teve questões, discussões já e tudo mais. Foi resolvido, hoje em dia a gente vive de boa. E é isso, é muito bom morar com uma pessoa que você confie, pelo menos, sabe? Porque você sabe que você não vai estar colocando qualquer um na sua casa, você divide geladeira, você divide... Quando você lava roupa, você deixa as roupas lá dentro. Minha irmã já morou com uma pessoa, gente, que a menina roubava as roupas da minha irmã. A gente não tem isso, sabe? A pessoa que eu confio, ela também... Bem tranquilo. Qual área da sua faculdade você quer seguir? Eu quero seguir, eu faço design, né? Primeiro, que curso que eu faço? Eu faço design digital na PUC, aqui de Campinas. Em seguir, assim, o que eu faço com a internet já meio que conta na minha área. Digital, gente, é um curso que é muito amplo. Trabalhar com tudo. Eu já tive aula de fotografia, tô tendo aula agora de marketing, tive aula de vídeo, edição de som, tipo 3D, animação 3D, 2D, enfim. Muitas coisas. Tive aula de muita coisa. Que é um curso muito amplo, gente, você pode trabalhar até na área da saúde, desenvolvendo embalagens pra remédio. Uma área que eu quero muito seguir, assim, que eu acho muito legal, mas eu não sei se eu vou seguir, com certeza não, mas eu acho muito legal, que é design de produto. Porém, eu não manjo muito em protótipo 3D, essas coisas, então eu acho que já não é pra mim. Tenho muita vontade, que eu tenho muita facilidade ao audiovisual, como eu falei, que é edição de vídeo, gravar vídeo, captar imagem, fotografia, que eu amo. Muito em trabalhar nessa área, sabe? Qual conselho você dá pra quem mora com uma amiga? Eu amei essa pergunta também. Conversa, tá? Sempre converse, combinem tudo, deixe tudo combinado. Isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu gosto, isso aqui tudo bem fazer, isso aqui não. O maior conselho que eu dou pra vocês é assim, entender que, tipo, cara, a pessoa também mora ali com você, tipo, o apartamento não é só seu. Pensa que o apartamento é de vocês duas. Tem coisas que a pessoa faz que você talvez não vai gostar, ao mesmo tempo que ela também não vai gostar. A partir do momento que eu acho que invade muito o espaço do outro, tipo, de um nível de atrapalhar convivência, tem que ser conversado. Se não, tem coisas que dá pra gente relevar. Mesma coisa que morar com um irmão, talvez, né? Seu irmão faz que você não gosta, tem coisas que você faz que seu irmão também não gosta, e vocês têm que conversar. E, assim, evitar de brigar, evitar de, tipo, guardar muito pra você, porque eu acho que não vai fazer bem. Uma hora você vai esgotar e vai ficar muito nervosa. Então, sempre conversa com a pessoa. Conversa à base de tudo, gente, que vai funcionar. Como você se organizou financeiramente? Eu não me organizei. Quando eu me mudei, meu pai que pagava tudo, né, pra mim. Pagava minha faculdade, meu aluguel, me bancava. Então, coitado do meu pai, né, mas... E fazia tudo.
Na época minha mãe trabalhava também. Depois meu pai faleceu, eu tive que me bancar, gente. Meu pai deixou uma poupança pra mim pagar a faculdade, né? Então pagava a faculdade com isso. Recebo uma pensão do meu pai. Quando meu pai faleceu, ele recebia a aposentadoria dele, né? Recebo essa previdência hoje em dia. Uma parte, minha mãe recebe a outra, é dividido em dois. Recebe também uma outra aposentadoria do meu pai. Minha mãe recebe bem mais que eu. Recebo uma parte que dá pra eu pagar meu aluguel e pra mim viver aqui de boa. Sim, não dá pra mim viver com esse dinheiro, tipo, esbanjar. Hoje em dia eu tenho uma condição um pouco melhor porque eu trabalho com a internet. Mas assim, esse dinheiro paga meu aluguel, paga meu mercado, paga os meus iFoods. Eu quero fazer um vídeo só específico disso, tá? Mas só falando bem por cima. Divido esse dinheiro, né? Como eu falei, aluguel, conta, mercado, iFood e tudo mais. E o dinheiro que eu ganho com a internet com lazer. Tipo, quero comprar uma coisa, uma calça, um sapato, um negócio, uma maquiagem. Esse outro dinheiro. Mas eu penei muito, tá, gente? Passei por muitos apertos financeiros que minha mãe teve que me ajudar. Porque não é fácil, assim, a gente criar essa responsabilidade financeira, tá? Não é fácil mesmo. Qual foi a parte mais difícil da faculdade pra você? Aprender os programas. O pacote Adobe, no geral. Faço design, então eu mexo muito em Blender, que é um programa de animação. Photoshop, Premiere, Audition. Difícil pra quem nunca teve, assim, um contato, que era o meu caso. Nunca tive contato com nenhum, gente. Foi o mais difícil, porque... Sinto lhe dizer, minha gata, mas os professores não te ensinam na faculdade a mexer, tá? Mas hoje em dia é bem tranquilo, assim. Pretende voltar para a sua cidade natal quando terminar a faculdade? Eu não pretendo voltar pra casa dos meus pais. Eu acho que eu voltaria pra lá... Ai, gente, caiu um negócio ali, perdão. Acho que eu voltaria pra lá quando eu fosse bem velha, assim, tipo, aposentada. Nossa, quando eu me aposentar, com certeza eu vou voltar pra lá. Como você lida com a saudade da família? O começo foi muito difícil, assim, eu senti muito mais falta do meu gato... do que dos meus pais, assim, dos meus avós. Não que eu não senti falta deles, mas tinha muita saudade dos meus gatinhos, dos meus pets. Saudade, quando você sabe que a pessoa tá lá, meu pai faleceu, é uma saudade muito diferente. Você fala, porra, a pessoa não tá mais aqui, você não pode mais ver a pessoa. Só que a saudade, quando você sabe que você pode voltar pra pessoa, voltar a ver a pessoa, é muito diferente. O primeiro ano foi bem difícil, mas assim, eu fui lidando, gente, realmente é o tempo. Tipo, com o tempo você vai acostumando com a falta. Aqui, próxima, é muito boa também. Como você estuda para as provas? Não estudo, eu não tenho prova. Mas eu acho que eu tive até agora umas 2 provas na faculdade. Matérias, tipo, nem era focada em design, assim, tanto. Eu estudo, gente. Normalmente eu faço os trabalhos, eu vejo bastante cursos, assim, e sobre a minha área e tudo mais, mas eu não estudo pra provas, porque eu não tenho prova. Administra seu tempo de lazer e responsabilidade, né? Que eu coloco a responsabilidade em primeiro lugar, óbvio. Faço tudo que eu tenho que fazer no dia. O lazer vem depois. Meio que não tem muito erro, sabe? É só você colocar a responsabilidade em primeiro lugar, o tempo que sobrar é pro lazer. Penúltima pergunta. Como você e a sua amiga dividem as tarefas de casa? A minha amiga trabalha, né? Ela trabalha meio período, então ela entra, tipo, acho que 8 da manhã e trabalha até as 3. Dias que ela chega, tipo, 4 horas, 4 e meia em casa. Ela tem faculdade às 7, então meio que ela fica, tipo, 3 horas em casa, 2 horas em casa. Fica em casa, tipo, de manhã eu tô na faculdade, à tarde e à noite eu tô em casa. Eu tenho muito mais tempo que ela, sabe? Eu tenho muito mais tempo que ela, nem se compara. Acaba que eu faço muito mais coisas, assim, em casa do que a minha amiga. Eu tenho muito mais tempo. Eu realmente não me importo, gente, de verdade, assim. Já conversou sobre essas questões várias vezes. Minha amiga trabalha na IP, então a sorte é que ela traz muito produto, ela ganha sempre produto de limpeza, então ela meio que patrocina a limpeza da casa. Eu não compro nada mais de produto, gente. Ela deixa aí pra eu ir usando, né, limpando e tal. Ela limpa a sujeira dela, óbvio, tipo, louça, ela lava a louça dela, divide... Tirar o lixo, né? Tem dias que ela tira, tem dia que eu tiro. Ela que lava as roupas dela. A sujeira dela, tipo, ela sujou o fogão, ela que limpa. Ela sujou um negócio ali, ela que limpa. Mas quem faz as faxinas normalmente, assim, tipo, passar um pano, varrer e tal, sou eu. E que não é muito esforço, viu, gente? Tipo, a casa é pequena, então normalmente eu passo um aspirador, uma vassoura na sala, na cozinha, um pano e, tipo, tiro o pó. Sabe? Aí o resto, meu quarto, óbvio, eu limpo. E meu banheiro também, óbvio que eu limpo. E o dela, ela limpa o quarto dela e limpo o banheiro dela. Algo, tipo, nossa... Que esforço grande que eu faço, sabe? É algo que eu gosto, gente. Eu amo limpar a casa. Tipo, é uma terapia pra mim. Eu coloco fone, coloco uma música ou uma série. Gente, eu fico o dia inteiro. Se quiserem me chamar pra limpar a casa de vocês, podem me chamar, porque eu amo. Última perguntinha do vídeo. Amei essa pergunta também. Moro sozinha desde os 17. Fala da importância que isso teve pra você. Acho que todo mundo tem que morar um tempo sozinho. Nossa, essa pergunta foi a que encerrou o vídeo, assim, com chave de ouro. Eu amo morar sozinha. Mudou a minha cabeça, assim, sabe? Óbvio, quando eu me mudei, eu ainda era super imatura. Eu tinha 18 anos na época, eu ia fazer 19. Perdão, tinha 19 já. Eu era muito imatura, eu tinha muitos pensamentos diferentes do que eu tenho hoje. Eu chegava a minha família de uma forma que eu enxergo totalmente diferente hoje. Eu odiava passar tempo com os meus pais. Odiava, tipo, sempre trocava os meus pais pelos meus amigos. Hoje em dia eu priorizo 1000 vezes mais a minha família.
Acho que por conta também de eu ter perdido meu pai. A morte do meu pai me amadureceu muito também. Estranho ouvir isso, mas a morte amadurece muita gente. Tô também com a questão de morar sozinha, então isso me amadureceu muito. A Luísa de 2022 é uma Luísa totalmente diferente de 2023, que é uma Luísa totalmente diferente de 2024. A versão de hoje em dia é tão melhor que a minha versão de 2022, de 2020, 2019. Eu sou tão mais feliz comigo, satisfeita com as coisas, sabe? Adoro o tempo que eu tenho pra mim. Eu acho que morar sozinho realmente faz com que você entenda que, cara, se você não fizer as coisas, ninguém vai fazer por você. Tem que levantar da cama, se arrumar, tomar um banho, fazer sua comida, ir pra faculdade, fazer o seu corre, fazer suas coisas, porque ninguém vai fazer isso por você. Isso é uma das coisas que mais amadurece a gente. Pais vão estar lá se você precisar, quem tem uma rede de apoio boa, óbvio, uma rede de apoio maravilhosa. Então, o que eu precisar, eu sei que minha mãe vai estar lá, minha irmã, meus avós. Tiverem a oportunidade de morar sozinha, sair da casa dos pais, só vai, porque eu tenho certeza que você vai. Aí uma pessoa totalmente diferente. Eu priorizava festa, priorizava gente que não tava nem aí comigo, correndo atrás das pessoas, não valorizava, em questão assim de relacionamentos, gente, zero. Nossa, eu era tratada que nem um lixo, eu era super trouxa. Hoje em dia eu sou totalmente diferente, cara, hoje eu tenho um padrão tão alto que eu sinto que eu nunca vou encontrar alguém na minha vida, porque o padrão que eu quero, não, eu acho que não existe. Eu aprendi a me valorizar. A gente percebe que quando a gente se valoriza, quando a gente começa a ter essa maturidade, a gente perde muita gente nesse processo. Realmente é uma experiência, assim, que eu recomendo muito se você quer crescer, se você quer mudar a sua cabeça, sabe? Ter uma transformação mesmo, um glow up. More sozinha. Vai ter dificuldades, óbvio. Eu tive muitas dificuldades, passei por vários momentos difíceis. Mas eu fiquei aqui em casa, eu continuei morando aqui. E percebi que eu tinha uma força que esteve dentro de mim e eu não enxergava. Crescer me trouxe muito essa visão. É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amei as perguntas de vocês também. Comenta aqui se vocês querem que eu grave um vídeo específico de alguma coisa que eu falei aqui, sabe? É isso, gatas. Curtam, comentem, compartilhem. Beijo, 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 beijo.